Diz assim o livro de João, no capítulo 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nesse momento e pedir, Deus, que essa palavra venha de encontro ao coração dos meus irmãos, assim como veio ao meu. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é o Deus soberano, que cuida de nós, que sabe o tempo e a hora em que tudo, Senhor Deus, ó Pai, vai ser resolvido. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Esse livro, ou esse texto, melhor dizendo, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João, vem narrando uma história de Lázaro, a sua doença, a sua morte e a sua ressurreição. Você e eu conhecemos muito esse texto e nós sabemos que Lázaro vivia junto com a sua família, as suas duas irmãs, Maria e Marta, em Betânia. E eles viviam uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Eles conheciam o Senhor, eles conheciam o Jesus de Nazaré, o Jesus que fazia milagres, o Jesus que curava, o Jesus que ressuscitava mortos. Eles conheciam esse Jesus. E eles viviam muito bem ali na sua casa, na sua cidade. Eles tinham prazer em receber Jesus em sua casa. Jesus entrava pela casa de Lázaro, Maria e Marta, sentava com eles, ouvia o que Lázaro, Maria e Marta tinham a dizer, mas eles também estavam prontos para ouvir o que Jesus tinha para dizer para eles. Com certeza, eles sentavam à mesa daquela família e ali conversavam, e ali se relacionavam. Então, não era uma amizade superficial, não era um relacionamento superficial que havia entre Lázaro, Maria, Marta e Jesus. Não era apenas um conhecido, passava, eu conheço aquela pessoa, já ouvi falar dele, já ouvi falar de alguns feitos que ele realizou. Sim, já ouvi falar, não. Marta, Maria, além de ouvir, eles também já tinham visto, porque eles andavam com Jesus. Então era um relacionamento profundo, era uma vida de intimidade, era algo que tinha prazer em estar todos juntos ali, Marta, Maria e Lázaro, juntamente com Jesus. Só que num determinado momento, Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente. E suas irmãs então decidiram enviar um recado para Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. E Jesus ouve. Mas a princípio não acontece nada. Um relacionamento de intimidade, de convivência, não significa ausência de dificuldade, de problemas, de situações adversas. Quem anda com Jesus também sofre os mesmos problemas com qualquer outra pessoa que talvez não ande com Jesus. A diferença é que o mundo foca no que está vivendo, no que ele está vendo, naquilo que ele está passando. Ele foca no natural, mas quem anda com Jesus não vive por vista, não vive por consequências, não vive pelo natural, mas não olha para as circunstâncias, para as enfermidades, para a falta de dinheiro, para as portas que não se abrem. Quem anda com Cristo sabe que ele pode olhar o Salmo de número 121 e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse é o tema da nossa pregação: um pedido de socorro. Marta e Maria, quando vem o seu irmão doente, eles não pensam em outra situação que não seja pedir socorro para quem pode socorrê-lo.
eles não pensam em chamar A, B ou C, eles pensam em mandar uma mensagem para Jesus. E é diante do nosso pedido de socorro, quando a gente recebe alguma notícia ou algo que não acontece, ou um diagnóstico, uma situação adversa, ou uma porta que se fecha, um desemprego que chega, uma conta vazia, o dinheiro que não fecha no final do mês, como nós estamos aqui vivendo hoje. Mas a gente sabe que a gente pode buscar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode nos socorrer. Não só pode, como Ele vai. Eu sei que eu posso elevar os meus olhos para os montes, e eu posso fazer essa pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Andar com Jesus não significa ausência de dificuldades, mas a garantia, como está escrito no Salmo de número 56, 9, a garantia de que Ele está ao meu lado. Como Ele diz, uma coisa sei, Deus está do meu lado. E se Deus está ao meu lado, não tem como dar errado. Se Deus está do meu lado, não tem como dar errado. Quer repetir comigo? Se Deus está do meu lado, não tem como dar errado. A Bíblia, ela vem nos dizendo, em vários textos, de que o Senhor, não é porque eu vivo com Ele, porque eu ando com Ele, porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu me relaciono com Ele, porque eu vivo com Ele, que eu não vou passar por uma situação difícil. A Bíblia me declara isso. Quando os amigos de Daniel foram para a fornalha, Deus não os impediu de eles estarem na fornalha. Mas quem estava com ele? O quarto homem da fornalha. Deus está do meu lado. Daniel foi para a cova dos leões, mas os leões tiveram que jejuar, porque Deus estava com Daniel. Isaías 43, 1, 3 diz para a gente assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, você vai passar. Quando você passar, mas ele diz: não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Mas o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo, o Santo de Israel, o teu Salvador. Paulo, em sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 13, nos ensina a tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau. O que o Paulo estava querendo dizer? Olha, o dia mau vai chegar. O dia mau chega, o dia mau chegou para mim. Eu tive câncer, o dia mau chegou para o pastor José Mauro. O dia mau chegou para a Rose. O dia mau chegou para a Cíntia, para o Tiago. Mas ele pede para que a gente venha se revestir de toda a armadura para que a gente possa resistir. Então, a doença chega, o desemprego chega, a separação chega. A doença na casa de Lázaro chegou. Mas o fato é que, como eu recebo o dia mau? O que eu faço? Certo que Marta e Maria, quando souberam que Lázaro estava com a doença, e a doença dele era grave, tanto que Lázaro morreu, elas pensaram: vamos falar com Jesus. Porque Jesus virá rapidamente. Ele vai largar tudo o que ele está fazendo e virá aqui. E vai resolver essa situação. Porque nós já vimos. Jesus já curou quantas pessoas? Jesus curou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele curou leproso, ele curou cego, ele curou coxo. Ele fez o coxo andar. Quantos? Jesus vem aqui. Por quê? Porque Jesus ama a minha família. Jesus ama Lázaro.
A palavra de Deus diz lá no capítulo 11 ainda, no verso 35 e 36, que Jesus, quando ele falou com Maria, falou que o espírito dele se agitava, que ele se comoveu e chorou. A ponto das pessoas que estavam ao redor dizer, realmente, ele amava Lázaro. Jesus amava Lázaro, como ele ama a mim, como ele ama você. Mas o que eles estavam esperando, o que também nós estamos esperando, é que quando acontece alguma coisa, eu vou orar e imediatamente ele vai resolver o meu problema. Mas não foi assim que aconteceu com a família. Como muitas vezes também não é assim que acontece conosco. A não ser com o anjo da igreja, né, gente? Que de imediato foi curado. Mas ele também passou pelo processo. Ele também passou pela dúvida, pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Não precisou fazer o tratamento. Foi curado antes, glória a Deus por isso. Porque o tempo não está nas nossas mãos, e sim nas mãos dele. E elas acharam que ele, através do pedido de socorro, ele viria ao encontro delas. Mas não foi assim que aconteceu. No mundo natural, na visão humana, realmente parecia que Jesus não havia dado importância à gravidade da saúde de Lázaro. Mas elas não ouviram. Isso aqui é muito legal, gente. Veja bem. Quando Jesus ficou sabendo daquilo tudo, o texto diz que ele fala assim, provavelmente o mensageiro já tinha ido embora, Jesus não saiu dali, Jesus permaneceu ainda 2 dias antes de ir até a Betânia, mas ele disse, a doença de Lázaro não caberá em morte, e ela acontecerá para a glória de Deus, o Filho de Deus receberá a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Preste atenção. Jesus começou um diálogo com os seus discípulos de que ele voltaria a Betânia, de que ele iria lá. Só que Marta e Maria não conseguiam ouvir essa conversa, porque havia uma distância. O silêncio que estava ali acontecendo, de Jesus não responder de imediato aquelas irmãs, a gente pode trazer para a nossa vida hoje. O silêncio na terra não significa que ele não esteja trabalhando no céu. O silêncio na terra não significa que ele não esteja trabalhando no céu. Porque mesmo que você não esteja ouvindo nada, eu quero fazer um paralelo da conversa dos discípulos com Jesus, como se hoje Jesus estivesse no céu trabalhando em seu favor. Ele não está quieto, ele não está parado, ele não está calado. Pelo contrário, Jesus está falando, Jesus está dialogando, Jesus está dizendo, olha, vai acontecer. Vai mudar, eu vou lá. Não é para a morte que vocês estão vivendo, é para a minha glória. É para que o meu nome seja glorificado. Você já sentiu, ou você está se sentindo como Marta e Maria? Será que você tem orado, clamado, ou você está orando, clamando, pedindo ao Senhor, mas você não está conseguindo ver a resposta? Eu quero te mostrar que Deus jamais ficará indiferente àquilo que você está passando, àquilo que você está vivendo. Por isso eu quero destacar 3 ensinamentos com você. Primeiro, aprenda a esperar o tempo de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, Marta e Maria falaram, meu irmão não teria morrido. Quando Maria e Marta enviam essa mensagem para Jesus, e elas dizem, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Jesus não vai imediatamente, ele ainda permanece 2 dias no mesmo lugar. Por quê? Por que Jesus não vai imediatamente? Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo kairos, o tempo de Deus, e não no tempo cronos, no tempo do homem. Ele não trabalha com o nosso relógio. Deus não trabalha para satisfazer as nossas necessidades. Deus trabalha para que a glória dele seja manifestada através de nós. Deus
Ele não se atrasa. Deus não demora. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas Deus, com tudo o que acontece conosco, é porque Ele tem propósitos eternos na minha e na sua vida. Enquanto achamos que Deus está demorando, se atrasando, adiando, na verdade, sabe o que Ele está fazendo? Montando um cenário de milagres e vitórias para você. Sabe por quê? Enquanto Marta e Maria chamaram Jesus para que Lázaro pudesse ser curado, sabe o que Jesus queria? Que ele fosse ressuscitado. Mais do que cura, ressurreição. Enquanto você está pedindo a Deus para que Ele faça algo limitando a sua visão, Ele tem algo infinitamente maior do que aquilo que você pensa ou do que você sequer imagina. Enquanto você está pensando, Senhor, abre aquela porta de emprego para mim, ali naquela loja ou naquele hospital, o Senhor tem uma multinacional para você. O Senhor tem um hospital imenso para você trabalhar. Enquanto você está pensando que o Senhor pode te dar um carro pequeno, Ele pode te dar uma SUV. Enquanto você está pensando que o Senhor pode te dar um espaço pequeno, Ele te dá uma propriedade do tamanho que nós temos aqui ao lado. Você não pode pensar pequeno, ou você até pode pensar pequeno, mas o seu Deus é um Deus grande e de coisas grandes para te dar coisas ainda maiores. Marta e Maria não entenderam isso, como você e eu também às vezes não entendemos. Domingo eu estava aqui na igreja e a gente está trabalhando na vida de uma moça que, quando eu estive doente, a tia dela enviava as lives, aquilo que eu falava e mostrava para ela. Hoje, ela está vivendo o que eu vivi há 3 anos. E quando ela descobriu o câncer de mama, ela chegou para a tia dela e falou assim, eu preciso conhecer a Tatiana. E quando foi domingo retrasado, ela aceitou Jesus. E quando foi esse domingo, ela decidiu pelo batismo. Sabe o que eu falei para ela? O que José falou para os seus irmãos. Quando os irmãos de José, depois que o seu pai havia morrido, quando Jacó morreu, Israel morreu, e ele disse assim, agora ele vai querer se vingar de nós. E José diz assim, podem ficar tranquilos, porque a maldição se tornou bênção. Eu quero dizer para você, que o câncer que eu tive, que é maldito, porque câncer é maldito, e você não tem que aceitar ele. Ele não foi feito para estar no nosso corpo, e nós temos que declarar que ele não nos pertence. Sim, a maldição, ela se tornou bênção na minha vida, e hoje pessoas estão sendo salvas, libertas, curadas, saradas. Então, enquanto eu estava com a minha mente limitada, não entendendo qual era o propósito, no céu, Deus já estava, ou Jesus já estava, conversando, organizando, fazendo a minha história, hoje, ser diferente daquilo que eu imaginava. O tempo de Deus, Ele não veio para te destruir. O tempo não é seu inimigo, mas é para realizar aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não ouviu, e aquilo que a sua mente nem sequer imaginou que vai acontecer. Aprenda a esperar no tempo de Deus. 2, tenha fé. Que fé? Que fé que eu tenho que ter? A palavra de Deus disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta. Ela disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Eu imagino esse diálogo de Marta com Jesus. E Jesus, então depois que Jesus, crê nisso, Marta? Creio. Então vamos embora. Você crê, vamos embora. Jesus já sabendo o que ia acontecer. Marta tem que ter ideia do que ia acontecer. Creio, Jesus, então vamos. Só que quando Jesus, lá no verso 39, 40, diz assim, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus,
Eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha bem. Ela disse no início que ela cria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas quando a fé dela realmente foi colocada para ela trabalhar a fé dela, ela duvidou. Qual a fé que você tem? Ah, não, eu tenho uma fé. Eu sei que eu vou vencer, eu creio, eu acredito. Mas quando chega o momento difícil, o dia mau, como está a sua fé? Eu sei que, se você está aqui, ou se você está nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, nem que seja uma fé fraca, mas você tem fé. E é para você que eu quero falar. Por menor que seja a sua fé, você tem fé. Porque quem não tem fé nenhuma, não está nem aqui. Amém? Não está? Estaria aqui para quê? Não tenho fé, não acredito, não preciso ir lá. Às vezes você está aqui, você está com esse pensamento, eu não tenho fé nenhuma. Tem. Se você está aqui, é porque você tem fé. Mesmo que você não entenda, mas você tem fé. Como está a sua fé? Diante de um diagnóstico desfavorável, diante de uma porta que está fechada, diante de um casamento que acabou, diante de um filho que está fora da presença, diante de uma discussão que você teve, diante da sua conta que você olha assim, está igual ali o tempo que a gente está precisando tabaco, tem R$9 na conta, ou tem 9 centavos na conta. Eu não sei. Mas como está a sua fé? Como Marta e Maria, elas recorreram a Deus. Você também recorre a Deus. Você recorre a médicos, recebe palavras de ânimo. Você vai, as pessoas dizem, vai ficar tudo bem, não precisa se desesperar. Mas o tempo vai passando e parece que o cenário não muda. Parece que está indo de mal a pior. E a sua fé começa a ficar como a de Marta. Você começa a fraquejar. Você já não começa mais, parece que vai embaçando os seus olhos. E você não consegue mais ter visão para o que está acontecendo. E Jesus pergunta a Marta, 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 você crê nisso? Ela responde, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando Jesus mandou que tirasse a pedra, ela duvidou, houve dúvida no seu coração. Em qual nível de fé você se encontra diante da atual situação que você está vivendo? Uma fé duvidosa? Marcos 9, 22-24 diz assim, tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Esse texto é um texto de quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, e quando ele desce junto com os discípulos, com João, com Pedro, e aí ele encontra com outros discípulos tentando expulsar o demônio de um filho, de um rapaz que era endemoniado, e o pai estava já desesperado e não sabia mais o que fazer. E aí ele pede, Senhor, ajuda-nos se puder. E Jesus, se puder? Se puder? Tudo é possível àquele que crê. E ele diz, eu creio, mas uma fé duvidosa. Me ajuda a superar a minha incredulidade. Às vezes, diante do cenário que você está, diante de tudo que você está vivendo, você diz, não, Senhor, eu creio, me ajuda, me socorre, se puder. Jesus está dizendo para você nessa noite, se puder, tudo é possível se você crer. Então creia, não tenha dúvida, peça a Ele, então tire de mim, Senhor, a incredulidade, para que eu possa ver além dos meus olhos naturais. Pouca fé é melhor do que fé nenhuma. Porque, diferente do que a gente pensa, Jesus se importa. Mesmo que você tenha pouca fé, sabia? Mesmo que a sua fé esteja pequenininha, Ele se importa. Porque mesmo que você, aquele pai, mesmo duvidando, mesmo vendo que o filho estava daquela situação, os discípulos não tinham conseguido, mas Jesus deu uma ordem para aquele demônio. E ele foi totalmente curado, liberto. Mesmo com uma fé pequena, Deus pode mover em seu favor. Amém? Segundo, em relação à fé. Uma fé, primeiro falamos da fé duvidosa, agora uma fé desejosa. Marcos 1, 40-42 diz assim, e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-lhe os joelhos,
pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Uma fé desejosa é aquela que sabe que Deus pode fazer, mas que vem aquela frase que a gente usa, parece até um clichê assim que fala: que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele vai abrir uma porta. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai me dar um casamento. Se Deus quiser, Ele vai me dar um carro novo. Se Deus quiser, deixa eu falar para você uma coisa. Realmente, se Ele quiser, porque a vontade dEle é soberana. Se Ele quiser, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Sim, Ele é soberano. Seus pensamentos são mais altos que os nossos, os seus caminhos são mais altos que os nossos. Jeremias 29:11 diz o quê? Bem sei os planos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Claro que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há situações em nossas vidas que a resposta dEle sempre vai ser clara para nós. É claro que o Senhor tem vontade de te curar. É claro que Ele tem vontade de trazer o seu filho de volta para a igreja. É claro que Ele tem vontade de restaurar um casamento. É claro que Ele tem vontade de restituir as suas finanças. Sabe por quê? A vontade dEle sempre vai ser que nós sejamos felizes, bem-sucedidos, prósperos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos criou para que a nossa pessoa, ser humano, como filhos e filhas de Deus, é que a gente viva na plenitude do Espírito Santo. Jesus está disposto a te curar. Jesus está disposto a te entregar aquilo que você está vivendo. É da vontade dEle, sim, fazer com que você receba aquilo que o céu já preparou para você. Então, não fique com aquela velha frase: se for vontade de Deus. Pai, que a minha vontade esteja alinhada à tua vontade. E eu sei que aquilo vai acontecer, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, é agradável e é perfeito. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, esteja disposto, assim como Jesus está disposto a fazer sobre a sua vida. A fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Sabia? Que a nossa fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. E é a vontade dEle é que a gente caminhe em vitória. Então, não é apenas uma fé desejosa. Não é uma fé que você diz assim: se for a vontade dEle, como aconteceu com esse leproso. Senhor, ele diz: não, Jesus, se queres, bem podes me limpar. Jesus não quer curar? Sim, Jesus quer curar. Então, não deseja, mas viva essa certeza de que Jesus vai trazer cura sobre a sua vida. Tenha uma fé duvidosa, tenha uma fé desejosa, mas acima de tudo, tenha uma fé ousada. Quando Jesus passava, havia um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Uma fé ousada: eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Aquele homem não podia ver Jesus, não podia tocar em Jesus, ou até mesmo encontrar o seu caminho até Jesus. Mas isso não o impediu de buscar pela sua cura. Tentaram até impedi-lo de chamar a atenção de Jesus. Mas o seu coração acreditava nele, na fama de Jesus. Eu não posso ver, não posso tocar, mas eu posso ouvir, eu posso gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o chama,
mais que depressa, ele se levanta, larga a sua capa e vai ao encontro do mestre. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Cíntia, o que queres que eu te faça? Essa pergunta é óbvia, não é? É uma pergunta óbvia. O que queres que eu te faça? Eu imagino o cego dizendo para Jesus: mestre, Rabone, como ele disse, eu quero ver. E Jesus está fazendo essa pergunta essa noite. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça? Fala para você, o que quer que eu te faça? Seja ousado, mas não tenha medo, porque Jesus está te perguntando. E se Ele está te perguntando é porque Ele quer fazer. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma fé pequena, com uma fé que pergunte assim: será que vai acontecer? Ah, talvez aconteça. Quem sabe? Ah, não sei. Ou uma fé desejosa: eu quero sim que aconteça, mas que seja a vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade dEle que isso aconteça ou não na minha vida, mas eu desejo. Mas eu quero te encorajar a sair daqui hoje com a fé do cego Bartimeu. Uma fé ousada. Jó 42:2 diz: sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tenha fé. Duvidosa, desejosa, ousada, mas tenha fé. Deus vai te responder. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Terceiro e último ponto, a banda já está subindo. Assim que chegou ao lugar onde estava e o viu, Maria caiu aos seus pés. Quando eu cheguei aqui na igreja, cheguei um pouco mais cedo e a banda estava aqui, ensaiando. Quando eu vi quem estava aqui em cima, e eu perguntei para ela se eu podia falar, e ela disse que podia. Para quem sabe, lá no grupo das Iluminadas, e para algumas pessoas que eu sei que são verdadeiros intercessores, eu venho pedindo e fiz um relógio de oração pela vida da Maria Eduarda, filha da Cíntia e do Tiago. Alguém aqui está no relógio de oração? E quando eu vi que a Cíntia estava aqui, se preparando para adorar ao Senhor, levar o seu louvor a Deus, mesmo diante de um cenário que a gente não está entendendo nada, mas acreditando em tudo, porque certa vez eu estava dormindo e Deus não me deu sonho, mas Ele falou audivelmente ao meu coração: não é para você entender, é para você viver. Então, às vezes, a gente não está entendendo. E eu disse assim para o Washington: o que eu vou pregar diante do que eu estou vendo ali? A Cíntia é a própria pregação dessa noite. Quando ela desceu, que ela veio falar comigo, ela disse assim: pastora, Deus mandou eu voltar a fazer o que eu estava fazendo, que eu não posso parar. Com sua filha hospitalizada, internada, numa situação delicada que ela está vivendo, de um processo que ela vai passar amanhã, uma intervenção cirúrgica, e a Cíntia está aqui adorando. Ei! O Senhor está nos chamando. Mesmo quando você corra para pedir socorro, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que os seus olhos não estejam enxergando nada, ainda que você esteja com uma visão limitada, com os ouvidos tapados, ainda que você não consiga tocar, não consiga ver, Ele está trabalhando e você precisa continuar adorando. E quando eu fui finalizar essa mensagem, eu disse: Deus, eu não estou conseguindo fechar essa mensagem. E eu colocava A, e colocava B, e colocava não é isso. Até que eu voltei no texto, falei: Senhor, fala comigo. E Maria, quando se encontra com Jesus, quando ela sabe que Ele está na aldeia, ela vai ao encontro dEle, e ela vê Jesus. Ela cai de joelhos e
e se prostra diante do Mestre. É sobre isso. É sobre você mesmo passando as maiores dificuldades na sua vida, vivendo os maiores desafios, ainda que pareça que aquilo que está morto não vai ressuscitar. Ei, Ele está mandando você adorar. Adore, adore, adore. Não tenho o que fazer. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Adore. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Amanhã é o último dia do mês. Vence tanta coisa. Adore. O Senhor, o diagnóstico está piorando. Adore. O meu casamento não está indo bem. Adore. O meu filho está sendo desobediente. Adore. Uma postura de humildade, reconhecimento e soberania dEle. Ela teve uma demonstração de entrega. E é justamente no momento da adoração, da entrega, que as maiores surpresas sobrenaturais acontecem. São exatamente nos dias comuns, como um dia de hoje. Às vezes um dia frustrante, ignorado, que o céu costuma liberar as maiores surpresas sobre a sua vida. E quando você pensa que acabou, que é o fim, eu quero dizer para você que o céu só está começando. O que você está pedindo hoje ao Senhor? Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Ele diz para você: eu vim ao seu encontro. Vai haver cura. Vai haver milagres. Vai haver vida. Ainda não acabou. Ainda tem história. Ainda tem testemunho. Ainda tem festa. Ainda tem celebração. Tire a pedra hoje. Isso cabe a mim e a você. Tire a pedra da incredulidade, do medo, da lógica humana, daquilo que é natural, e aprenda a viver no sobrenatural. Deus está te chamando para viver no sobrenatural. E nós vamos cantar uma canção aqui. E no momento em que estivermos louvando ao Senhor, se você hoje entrou aqui com um pedido de socorro a Ele, Deus, não dá mais para mim. Sozinho eu não consigo mais. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. E eu quero orar pela sua vida. Maria e Marta, quando estavam de frente para aquele cenário, elas correram para os pés de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Hoje o Senhor está aqui e Ele te convida. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Nós vamos louvar ao Senhor nessa hora. Eu queria que você viesse. Eu queria que você tivesse essa atitude de fé. Ainda que a sua fé seja duvidosa, ou que você pensa, é só da vontade de Deus, eu não sei mais o que eu quero, mas que seja feita a vontade dEle. Ou melhor, que você tenha uma fé ousada. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você em nome de Jesus.